Boa noite, pessoal do terceiro ano, tudo bom? Professor Max aqui de novo. Pessoal, em primeiro lugar eu quero agradecer, né? Assim, recebi algumas mensagens parabenizando pela iniciativa, né, inicial, né, lá atrás dos vídeos que nós fizemos e na aula que nós montamos para vocês na quinta-feira. Eu usei uma metodologia, né, ali, e hoje a gente está mudando porque aquela aula eu precisava mostrar para vocês alguns vídeos, algumas coisas assim. E na aula de hoje não, eu estou trazendo aqui uma outra metodologia. Estou pontuando no quadro para vocês aí da página 11 até passando ali a página 21. Né? A gente vai falar hoje de comunicação e transporte, acompanhando, né, o conteúdo, nosso primeiro conteúdo, que foi realmente a questão do mundo globalizado. Né? A gente falou um pouco de redes, a gente falou aí das transnacionais, a gente falou esse conceito hoje de técnica, da técnica. Então assim, foi uma aula bem interativa a nossa última aula. A aula de hoje, ela é assim uma das partes mais aguardadas esse ano no Enem, porque em 2018 caiu uma questão de transporte da prova do Enem. E todo ano tem uma questão de globalização, praticamente. Ano passado nós fomos surpreendidos. Não tivemos nenhuma questão envolvendo globalização na prova do Enem. Pela primeira vez da história, desde que o Enem, né, é realizado, não houve nenhuma questão de globalização. Pegou todo mundo de surpresa. Beleza? Então eu fiz uma aula bem diferente hoje para vocês, bem cursinho mesmo. Então eu peço que vocês peguem o livro de vocês, os tópicos que a gente destacou aqui, eu gostaria que vocês destacassem no livro de vocês aí, né? Qualquer dúvida que os senhores tenham, encaminhe para Jennifer ou para Débora. A Débora sempre está conversando comigo. E aí ela vai me apresentar essas dúvidas aqui, a gente tira bacana. Eu estou me planejando para fazer uma aula, na verdade, uma live pelo YouTube. E aí vai ser bem bacana porque dá pra gente interagir, vocês fazendo perguntas ali, né? Então eu quero fazer, eu estou me preparando para isso. Acredito que agora, até o final do mês, aí a gente já faz essa aula bem bacana. E talvez seja uma mega revisão que a gente faça, então aguarde, fechar todo o material. Aí a gente faz a live tirando as revisões aí para nossas avaliações. Tá bacana? Então pessoal, olha só. A aula de hoje, como eu falei, ela é a continuação da última aula. Nós paramos na página 10 da nossa última aula. Então hoje a gente vai da página 11, né, até ali a página 21, 22, aproximadamente, ali, que fala sobre o transporte rodoviário. Beleza? Então o tópico de hoje é comunicação e transporte. Então, como nós estamos falando de globalização, e vocês sabem que a globalização ela é a evolução dos meios, né? A gente já comentou sobre isso, né? Então a comunicação e os transportes também acompanharam essa evolução, tá? Por exemplo, os meios de comunicação, eles têm assim, na verdade, seu surgimento ali no século XIX, né? Por volta de 1850, 55, nesse período aí, surgem os meios de comunicação. E como eram feitos, professor? Era o seguinte, antes desse período, né, não se tinham as informações assim em tempo mais real, né? Então, por exemplo, quando o presidente, por exemplo, americano George Washington morreu, para vocês terem uma ideia, a notícia para chegar na Europa demorou dias, né? E hoje, como eu já citei anteriormente para vocês, as coisas estão mais em tempo real. Então, para você ter uma ideia, por volta, por exemplo, de 1850, né, ali, século XIX, é que os cabos, que a gente cita ali, os cabos telegráficos, né, foram praticamente colocados no mundo aí, submarinos, né? Foram cabos submarinos que interligou a Europa, a América do Norte, a América do Sul, a Ásia. Então, esses cabos telegráficos, né, os telégrafos, foram praticamente instalados durante esse período. E após esse período, a gente sabe que vem, né, a Primeira Guerra Mundial, né, que vai de 14 a 18, e os telégrafos ali foi muito utilizado, né? Então são coisas assim que a evolução da sociedade ela explica. O surgimento também do telefone é outra novidade, né, para o Graham Bell, né? Então as comunicações elas foram evoluindo, assim que eu digo, muito rápido. Conforme a sociedade evolui, o ser humano evoluiu, esses meios de comunicação eles acompanharam.
né? Aí veio o telégrafo, o telefone, aí surgiu, por exemplo, a TV, o rádio, TV, e depois, por último, a internet, que a gente já vai mostrar aqui para vocês, beleza? Então eu destaquei aqui alguns tópicos para vocês. No primeiro, como eu já citei, né, a evolução, né, dos meios de comunicação, ela ocorre de forma gradativa, acompanhando, né, a evolução do ser humano, da sociedade. Né? Claro que algumas sociedades, esse meio de comunicação, ele é mais evolutivo. Por exemplo, qual é a diferença, professor, da questão global? Uma das características negativas, uma das consequências da globalização, justamente é esse, por exemplo, a exclusão. Quando você pega o continente africano, que tem grandes problemas com relação a problemas sociais, econômicos, financeiros e tecnológicos, você vê a exclusão. Alguns países africanos onde esses meios de comunicação não chegam. Por exemplo, por que o americano ele é mais informado, o japonês, né, o europeu? Porque esses meios de comunicação evoluíram de uma forma muito mais rápida até lá. E já na África e algumas regiões da Ásia e da América Latina, esses meios de comunicação não tiveram tanta eficácia, não foram tão evolutivos. Então, muito cuidado com isso, que é isso que o Enem quer saber de vocês, por exemplo, por que a África é excluída desse sistema global. Né? Por que a África é excluída? Por que os Estados Unidos, por exemplo, a população americana, ela é mais incluída no sistema global? Né? Então, é por onde produz a tecnologia. Então, a África ela tem essa dificuldade, ela é excluída porque realmente poucos países africanos produzem essa tecnologia. Então, quando você não produz, você fica dependente de outras nações, tá beleza? Para o teu desenvolvimento. Tu entende agora por que o Brasil ainda é atrasado em muitas coisas? Porque o Brasil realmente ele não acompanhou. Para você ter uma ideia, enquanto a primeira fase da Revolução Industrial estava na Europa, a segunda fase estava na Europa e saiu, o Brasil já pega o fim praticamente, né, a metade por fim da segunda fase da Revolução Industrial, entrando na terceira fase, muito atrasada com relação a outros países. Tá bacana? Então, pessoal, com relação às comunicações, eu destaco aqui, em meados do século XIX, 1880, e aí dá origem aos primeiros, né, os primeiros meios de comunicação realmente, que eu digo a evolução tecnológica da globalização, os cabos, como eu cito ali, os cabos telegráficos, beleza? E aí eu também destaco aqui, por exemplo, que pós a guerra, né, pós-guerra, o telefone já era bem expressivo, né, o uso do telefone. Né? Então, a primeira, na verdade, muitos dizem que as guerras em si, ao mesmo tempo que foi muita tragédia, várias tiveram também pontos positivos. Não foi só negativo. A evolução da medicina, a evolução da ciência, a evolução da tecnologia. Tá bacana? Eu destaco, por exemplo, aqui, em 1957, durante o período da Guerra Fria, né, aí começa realmente o que nós chamamos da grande revolução tecnológica. É durante praticamente o fim da Segunda Guerra Mundial, aí entra a Guerra Fria, e nesse processo praticamente da metade para o fim da Guerra Fria, a gente já tem assim uma sociedade, um mundo bem interagido, um mundo bem relacionado com relação a isso. A Rússia, por exemplo, ela é o primeiro país do mundo a criar um satélite artificial. Né? Lembra-se do Sputnik? Pois é. Então a Rússia, ela foi, para a gente ter uma ideia, ela foi o primeiro país do mundo a enviar, né, um satélite ao espaço. E ali em seguida os Estados Unidos, copiando aquele modelo, encaminha ali a Apollo 11. Né? Então, para você ter uma ideia como as coisas funcionaram. Então dali também começa a geração de imagens a partir daquele momento, a TV. Né? Então, várias coisas interessantes, né, já começam a surgir a partir desse momento. Tá bacana? Eu coloco aqui, o uso atual da internet mostra um pouco dessa independência tecnológica. Pessoal, hoje a questão da internet, muito cuidado com isso na prova do Enem. A internet hoje, sem sombra de dúvida, é a maior forma de interação entre as sociedades. E eu quero te mostrar uma situação aqui que não tem no livro de vocês da Positivo, eu fui pesquisar. Mas olha só, deixa eu apresentar aqui para vocês, quando se fala de internet, muito cuidado. Existe o uso da internet para o fim pessoal, que você pode acessar do seu trabalho, né, do seu computador, e existe o uso da internet para as redes sociais. Então são coisas diferentes.
Você pode usar a internet. Tem gente que não tem rede social, mas utiliza a internet para seu trabalho. Mas tem pessoas que, além de usar para um trabalho, usa-se para as redes sociais. E eu quero mostrar alguns números para vocês bem interessantes. Olha só, com relação aos países que mais acessam as redes sociais do mundo. E aqui, olha só a surpresa. Em primeiro lugar, a Índia. A Índia tem 260 milhões de pessoas que acessam as plataformas das redes sociais, que pode ser o Facebook, o Instagram, o Twitter, o WhatsApp. Ou seja, é o país hoje que mais acessa. E aí vem Estados Unidos em segundo, com 190 milhões, né, de pessoas que acessam as redes sociais diariamente. São números diários isso. O Brasil vem em terceiro lugar, que é a grande surpresa. Aí vem Indonésia, o Brasil com 120 milhões, Indonésia com 120 milhões e o México com 79 milhões. Aí tu deve estar te perguntando, professor, por que a China e a Rússia, que são países muito populosos, não aparecem aí nesse ranking das redes sociais? A China é comunista. Então, quando se fala acesso à internet, tu vai ver que a China ela é a primeira colocada. Mas quando se fala em acesso à rede social, a China ela priva o cidadão do acesso às redes sociais. Ou seja, as redes sociais na China ela é limitada. Por exemplo, para ter um Facebook na China, o governo controla publicações, o governo controla o que o Facebook vai, né, postar ali. Então, ou seja, para esse país como China, Rússia, Coreia do Norte, esses países aí socialistas, praticamente a Rússia já ali, a China também já é uma transição, né? Mas a Rússia também ela controla, né? Ela controla suas redes sociais. A Coreia do Norte nem se fala nisso. Então, assim, aí quando você pega, por exemplo, o acesso à internet em casa, aí você olha para cá, olha só quem está em primeiro. Aí muda. China está em primeiro, com 641 milhões de acessos diários, né, de internet. Tá bacana? Isso são dados atuais, tá, pessoal? São dados atuais. E aí você vai, aí já diferencia, porque realmente o chinês, 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, eu ainda acho um número muito pouco ainda de acesso à internet para a China, mas a China hoje tem na mão a tecnologia, o uso da tecnologia. Aí você tem os Estados Unidos em segundo lugar, com, olha só, aí é uma coisa interessante, que a população americana ela é de 350 milhões de habitantes. Quando você joga para 279, praticamente ali 70% da população americana ela acessa a internet diariamente. Não é rede social, é internet, tá? Aí você tem em terceiro lugar a Índia, né, com 243 milhões de acessos da internet. O Japão em quarto lugar com 109 e o Brasil com 107 milhões, né, de acesso diário da internet de casa. São acessos da sua casa. Então, pessoal, percebam que a internet realmente hoje é a febre, né? As redes sociais hoje é a febre. Por exemplo, tem pessoas, como eu estudo um pouco essa questão das redes sociais, eu estou verificando agora a questão de perfil. Por exemplo, quem hoje usa mais o Facebook? Hoje, quem usa mais o Facebook é a galera mais adulta. São pessoas assim com perfil entre 18 anos para cima, né? O Instagram mais celebridades que usam muito o Instagram, artistas, e a galera mais jovem. O Twitter são pessoas que querem ter assim, informações diárias, constantes. Então também o público jovem e algumas autoridades políticas, artistas e tal, né? Aí tem o WhatsApp, que virou praticamente comum para todo mundo. Então assim, a internet hoje, sem sombra de dúvida, é a grande sensação do momento. Para você ter uma ideia, o Facebook é a plataforma mais acessada do planeta, para você ter uma ideia. Os milhões de usuários, tem pessoas que acessam a plataforma, em média o Brasil, uma pessoa acessa a plataforma em torno de 12, 13 vezes por dia. O Facebook é uma média nacional. Então, esse é um número muito grande. Então, quando se fala em comunicação, os meios de comunicação estão evoluindo. Por exemplo, o rádio está ficando para trás, né? A própria TV ela já não é mais aquele meio de comunicação, muito cuidado com isso da prova do Enem.
né? Como a gente está vivendo essa instabilidade do governo com as emissoras, com o meio jornalístico, mas hoje é praticamente isso. Outra coisa, o meio digital ele está se reinventando. Antigamente você comprava revista, acessava. Hoje você tem acesso a os e-books, né? Você não compra mais um livro, você nem pega, é mais ali na tela do celular. Ou seja, esses meios de comunicação, tanto visual como auditivo, evoluíram muito. A gente acompanha muito isso aí. E olha, muito cuidado com isso, até com o tema de redação, tá? Essa evolução da mídia. Hoje, o que a gente percebe? A gente percebe hoje, antigamente a TV ela controlava muito. Hoje você já tem, por exemplo, as redes sociais, as plataformas sociais mais próximas de você. Então elas conduzem muito mais hoje praticamente a tua opinião, né? A gente está acompanhando aí hoje alguns programas hoje que não são mais essa febre, muita gente já está correndo. Os youtubers são o exemplo, o YouTube é um canal acessadíssimo. Hoje então a gente está acompanhando isso aí, beleza? Pessoal, com relação à questão dos transportes, a gente deu aqui uma repaginada com relação à comunicação, mostrei para vocês a evolução. Então você já tem uma data chave, 1850, né? Os cabos telegráficos é a primeira forma de comunicação. E professor, me fez uma pergunta um dia desse assim, professor, me diga uma coisa, com relação à questão da internet, como é que funciona isso? Olha só, pessoal, a internet no mundo ela é cabos submarinos. Sai da Europa, passa por debaixo, vem por debaixo, né, do oceano ali, Atlântico, e chega aqui na América do Sul, no Brasil. Professor, por onde entra o cabo da fibra ótica do Brasil? Pelo estado do Ceará, estado de Pernambuco, né, os estados do Nordeste que recebem esse cabo que vem da Europa. Eles são 2 cabos gigantescos, pessoal. Então eles vêm por debaixo do mar. E daqui vai para os Estados Unidos assim. Ou seja, o mundo todo interligado por cabos submarinos. Claro que tem internet de satélite, mas também o sinal tem que vir de cabo. Então o mundo ele é conectado via cabos. E isso cria uma dependência tecnológica de alguns países, né? Estados Unidos, a União Europeia, a própria Ásia, né, que tem o domínio dessa tecnologia, vende essa tecnologia de forma mais cara para os países periféricos. Tá bacana? Pessoal, com relação à questão dos transportes, eu fiz aqui um resumão para vocês. Possa que caia. A gente está acompanhando o seguinte, o sistema de transporte do Brasil, algumas mudanças. Eu acho que eu citei isso para vocês em algumas aulas. Mas eu quero te mostrar o seguinte. O sistema de transporte, principalmente do Brasil, ele está evoluindo desde 2012. Tá? Eu estou acompanhando esse crescimento dessa evolução. Cuidado com isso no Enem. Por que, professor, que o senhor fala que está desde 2012? Devido aos eventos que veio acontecendo no Brasil. Em 2012, nós tivemos o Pan-Americano no Rio de Janeiro. Então, além de algumas cidades do Brasil que teve jogos dali de futebol, então nós tivemos ali uma pequena mudança no sistema de transporte do Brasil, principalmente do estado do Rio de Janeiro. Depois nós tivemos a Copa do Mundo, né, em 2014, e em seguida, que foi a Copa do Mundo em todo o território nacional, aí que eu digo que foi a grande mudança do sistema de transporte do Brasil. Por exemplo, aeroportos reformados, portos, nós tivemos rodovias ampliadas, né, principalmente São Paulo, Rio de Janeiro, algumas cidades do Nordeste. Essa mudança também chegou na Amazônia, por exemplo, né, até o nosso aeroporto, que estava há décadas aí, mais de quase 20 anos, né? As obras retornaram naquele período e concluíram a obra em Macapá. Enfim. E aí você tem, em seguida, os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, em 2016, né, que mexeu nessa estrutura de transporte. As cidades, as capitais brasileiras, elas tiveram uma grande revolução. Muito cuidado com isso na tua prova do Enem. Isso é o legado dos Jogos. O Pan-Americano deixou um legado. Aí veio a Copa do Mundo, deixou um legado. Que eu digo que foi o grande, porque mexeu em quase todas as capitais nacionais. Quase todas, não foram todas. Até Macapá, que não teve jogos, mas teve alguma coisa. Por exemplo, o estádio Zerão, em Macapá, teve reforma do estádio. Nós recebemos aqui, por exemplo, quando os Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro, a tocha olímpica passou por Macapá. Nós tivemos ruas restauradas, balneários reformados em Macapá. Então,
Isso é o legado dos Jogos Olímpicos e assim da Copa do Mundo, tá bacana? Então esses meios de transporte evoluíram pra caramba no Brasil desde esse processo. Então diante disso tudo, eu estou falando um pouco de Brasil, mas levando para o mundo e te apresento o transporte hidroviário. Professor, o que é o transporte hidroviário? O nome já está dizendo, é o transporte feito através das hidrovias, né? Hidroviário, hidro vem de água, o transporte marítimo. Esse transporte ele é dividido em dois grupos, tá? Transporte marítimo, através dos mares, oceanos, e o fluvial, através dos rios. Destaque para o Brasil, né? A Amazônia principalmente, onde tem uma malha fluvial, uma das maiores do mundo. Tá? Então o transporte hidroviário ele é dividido em dois grupos. Não esqueça, o transporte marítimo, que são os navios de cargas dos mares passando pelos oceanos, e o transporte fluvial, que ele é mais interno, né, entre ali os rios. Nós temos a Amazônia, que é um dos principais modelos de transporte, né, é um dos maiores do Brasil. Tá bacana? Olha só, eu destaquei aqui algumas coisas sobre esse transporte. Primeiro, hoje o transporte hidroviário, ele na verdade, hoje é o meio de transporte que mais conduz cargas pelo planeta, pelo mundo. Por exemplo, pessoal, é um método até mais fácil hoje. Por exemplo, os produtos que trafegam de um país para o outro através dos navios de carga, né? Vem ali dentro de container, por exemplo, a Volkswagen na Alemanha manda carros, peças para o Brasil, vem dentro daqueles Maersk gigantescos ali com containers bacana. E assim, algumas coisas interessantes tu saber desse transporte. Primeiro que ele é um meio de transporte barato, tá? Não é tão caro. O transporte marítimo é um dos mais baratos do mundo, porque movimenta muita carga e ele é barato. Outra coisa interessante, precisa saber, ele hoje, sem sombra de dúvida, é o maior quando se fala em transporte de cargas commodity, né? Ele é o maior, né? O transporte hidroviário é destaque. E eu destaquei aqui para vocês os países hoje, né, que tem essa grande, né, facilidade, essa grande malha hidroviária, né, com grandes estruturas. A China hoje apresenta, sem sombra de dúvida, uma das maiores redes de transporte hidroviário do mundo. Ela é gigantesca com relação a isso. O porto de Xangai, na China, nós temos o porto de Wuhan, no rio Yangtze, nós temos Shenzhen, na China, que são assim cidades gigantescas, né? Pequim, que escoam produções para o mundo todo. Então o sistema, na verdade, hidroviário da China é monstruoso, é destruidor mesmo, chega avassalando, é avassalador, que eu posso dizer para vocês. Depois nós temos os Estados Unidos, destaque aí para o porto da Califórnia, nos Estados Unidos, Detroit, né, nos Estados Unidos, assim, alguma região litorânea. Nos Estados Unidos também, hoje, é um dos sistemas mais completos do mundo. Daqui a pouco vou falar do ferroviário, que é um dos principais lá, mas o transporte hidroviário dos Estados Unidos também está entre os maiores do planeta. Também destaque para a Holanda, né? A Holanda hoje tem um dos maiores portos do planeta, o porto de Rotterdam. É o terceiro maior do mundo, fica na Holanda. Né? De lá, para te ter uma ideia, saem produtos para o mundo todo. As montadoras de carro alemãs utilizam o porto de Rotterdam para fazer translado de peças para o mundo todo. Então, o transporte hidroviário na Holanda é muito forte. Aí destaque também para Japão, Índia e os tigres asiáticos, né, que são aí a Malásia, Hong Kong, Taiwan, né, são países assim que têm, né, exportação de produtos aí duráveis e não duráveis para o mundo todo. Então o transporte hidroviário, muito atento para ele. Quando vem falar em transporte fluvial, aí eu vou puxar aqui a sardinha para o Brasil, pessoal. Hoje, uma das malhas mais completas é a nossa Amazônia. Recentemente nós tivemos o caso, né, do naufrágio do Ana Caroline 3 aqui. É uma das falhas ainda da Amazônia, essa questão da fiscalização. Né? Então vamos ficar atento para esse tipo de transporte. Mas professor, por que a Amazônia, esse transporte é muito utilizado? Duas coisas eu quero te destacar aqui, porque eu estudo essa área, essa parte fluvial, eu estudo. A minha área de estudo é porto. Mas deixa eu te explicar aqui por que a Amazônia hoje, o Amazônia, ele prefere andar de barco e não de avião. Seguinte, muitas das vezes
é a questão cultural, né? Andar de barco na Amazônia virou uma questão cultural. Muitas pessoas não têm medo de andar de avião, mesmo sendo o meio de transporte mais rápido. E se tu for ver custo-benefício, por exemplo, uma passagem daqui para Belém, R$ 230. E se tu for de navio, tá 150. Só que o custo que tu tem dentro do navio chega a ter, às vezes, é até maior do que uma viagem daqui para Belém de avião. Só que cultura, virou uma questão cultural. Então tem a ver sim com a questão cultural. O amazônico, ele ama esse meio de transporte. A outra situação é assim, criou hoje um vínculo, é a questão, é como se o rio comandasse a nossa vida. Eu aconselho vocês lerem um livro, O Rio Comanda a Vida, de Leandro Tocantins. É como se o rio Amazonas, ele controlasse a vida dos amazônicos. Então, é uma relação de proximidade. Eu, por exemplo, não consigo andar de barco, em hipótese alguma, tenho medo demais. Já andei, mas eu prefiro o avião. Mas eu conheço pessoas, sinceramente, que já me falaram isso. Eu vou de navio porque é mais seguro. Então, mexe com essa questão cultural, não é questão financeira, eu já percebi que não é. Eu de cara descartei isso, porque é notório que praticamente as coisas os valores são muito próximos. É uma questão cultural e parece que é uma relação do gostar de andar de barco, né, nos rios da Amazônia. Uma questão impressionante aí. Tranquilo? Com relação ao transporte aéreo, eu destaco aí, é o transporte hoje, pessoal, mais caro do planeta, né? O transporte aéreo, sem sombra de dúvida, com grandes problemas, principalmente há uns anos atrás. Hoje está muito melhor viajar de avião, né? Os valores das passagens de vez estão em queda devido à questão do combustível. É um valor que está muito agregado à questão do combustível. Por exemplo, quando tem a alta do petróleo, o valor das passagens, o valor desse transporte, ele aumenta. É um meio de transporte, por exemplo, que não é aconselhável para o uso de cargas devido ao custo excessivo. A gente está acompanhando agora com relação à questão da falta das IPIs aqui no Amapá e no Brasil. A maioria desses produtos de insumo vem da China. Como o transporte marítimo está em queda, reduziu, o critério é o transporte aéreo, que está muito caro. Então é um transporte muito caro. Então eu destaco aqui, olha, é o transporte mais caro do planeta. Contramão é o mais seguro, tá? É caro, porém traz a segurança, né? É o transporte rápido, que a gente sabe, né? E alguns locais do mundo se destacam pelo transporte aéreo. Eu destaquei algumas cidades, 6 cidades do mundo onde o transporte aéreo hoje é impressionante, são milhares de pessoas passando ali por dentro dos aeroportos. Nova York, nos Estados Unidos, sem sombra de dúvida, hoje uma das maiores malhas, né, aéreas do mundo. Destaque também para Xangai, na China, né? Paris, né, onde, por exemplo, saindo da América do Sul, dos primeiros locais que encosta é Paris, lá o Charles de Gaulle, na França. Aí você tem Londres, destaque para São Paulo, né? Mais de 200 mil pessoas praticamente passando por dentro do aeroporto de Guarulhos e Congonhas ali por dia, né? E Tóquio, no Japão, uma das cidades assim que tem grande movimentação de pessoas para o mundo todo. Tá bacana? Com relação ao transporte ferroviário, eu destaco aí, é um transporte barato. O transporte ferroviário está em declínio no Brasil, pessoal. Está em declínio porque realmente os governos que passaram não deram muita importância para esse meio de transporte. Agora já se fala em resgatar esse meio de transporte. Por quê? Hoje nós temos uma ferrovia muito importante no Brasil, que a obra está prevista para ano que vem, muito atento com isso. É a ferrovia Norte-Sul, tá? Muito atento para essa ferrovia, ela está interligando o sul do Brasil ao norte do Brasil ali, né, aqui o Pará. Então é uma ferrovia que vai ser utilizada para o transporte de commodities, de ferro, minério de ferro e de passageiros. Então é um transporte barato. Hoje é um dos meios de transporte mais usados nos Estados Unidos. Nós temos um problema no Brasil. Por exemplo, no Brasil o principal meio de transporte é o rodoviário. Quando se fala em produtos que chegam até nós, o sistema rodoviário do Brasil é muito utilizado. Por exemplo, carretas trafegando com produto. Nos Estados Unidos e na Europa não é assim. Esses produtos, eles são transportados via ferrovias. Vocês estão entendendo? Por isso que as rodovias, as estradas europeias são belíssimas. Porque, por exemplo,
quando tu vem em Macapá, tanto tu vê o caminhão, aquelas carretas de ancel cheias de pinos e eucalipto. Isso na Europa não acontece. O pinos com o eucalipto lá são transportados via ferrovia, né? Porque é um